Nós estamos concluindo hoje os nossos 21 dias de jejum e oração. Amém, amados? Nós tínhamos um alvo, temos, né? Porque o alvo não acabou. Esses 21 dias foi para uma expansão saudável. Olha para mim aqui. Esse jejum foi por uma expansão saudável da igreja. Quem esteve comigo na live, eu repeti isso muitas vezes. Eu acredito que até já está registrado em sua memória. Mas eu vou repetir pela última vez. Uma expansão saudável da igreja. Pastor, por que uma expansão saudável? Porque dá para se expandir sem saúde. É possível. É possível. É possível você expandir algo sem aquilo estar saudável. Assim como você pode pegar um bebê que nasceu com algum tipo de doença. Como eu já conheci alguns bebês aí. Não muitos, mas alguns. Que eles não tinham movimento do seu corpo. Infelizmente. E isso não impediu de eles crescerem. Não impediu. Eles cresceram. Teve um priminho da Adri que chegou a fazer acho que 13 ou 14 anos, não lembro quantos anos que fez. Chegou até 12. Teve um outro da minha família que já está com a idade da Emily, mais ou menos, ou mais velho que a Emily. E outros tantos que você já conheceu. Que às vezes até ficou mais velho. E eles cresceram. Eles nasceram com aquele problema. Nasceram assim. E cresceram. Estão vivos. Esse último que eu citei está vivo. Mas cresceram sem usufruir da vida. Sem poder usufruir do melhor que a vida pode dar. Sem falar, sem andar, sem abraçar, sem comer. Porque muitos deles têm que usar uma sonda e só recebe a comida já lá dentro. Não sabe o que é o sabor de um alimento, de uma bebida, de um doce, de um salgado. Então eu não vou criar um clima aqui de terror ou de tristeza sobre esses pequenos vencedores. Porque se eles estão vivos ainda, eles venceram. E alguns já partiram. Mas enquanto vivos, venceram ali os seus anos que puderam ficar vivos. Os que conseguiram viver, né? Mas não é normal. Se alguém apontar para esse que já está grande hoje, ou que está crescendo, ou que cresceu, e dizer, não, mas ele está vivo. Mas ninguém pode dizer é normal. Não, ainda que eu não queira falar essa palavra para não ofender o pai, para não ofender a mãe, ou porque o pai tem uma fé, que normalmente os pais dessas crianças, eles olham e dizem, não, meu filho é normal, porque é assim que eles enxergam o filho, pela fé, né? Você deve ter conhecido algum pai de alguma criança que tem alguma deficiência. Normalmente eles olham para o filho como uma pessoa normal, e para o pai né? Porque ele ama como se fosse normal, mas é claro que para quem está do lado, quem não vive junto, olha e fala, não é normal, essa situação não é comum. Não é assim que tinha que ser. Não é assim que tinha que ser. E alguns deles se vão ainda prematuros, vivem poucos anos, outros conseguem viver mais anos. Mas independente se viver pouco ou viver muito, e se crescer um pouco, não cresceu com saúde. A verdade é essa. Aquilo não é saúde. Pastor, você está falando de igreja, mas e a igreja? Pode uma igreja crescer com deficiência? Pode uma igreja crescer com alguma comorbidade espiritual? Pode uma igreja ter crescimento e ficar viva ali com uma doença tão grave dentro, interna? Pode. Pode. Infelizmente, pode. Mas o que essa igreja não vai poder ter viver a vida plena com Deus? Ela não vai viver. Essa igreja não vai conseguir oferecer o que ela poderia oferecer em Cristo. Ela não vai poder dar, para quem entrar dentro daquela igreja, não vai poder dar o melhor de Deus. Aquela igreja vai poder dar alguma coisa, mas não tudo que Deus tem para oferecer, que a palavra tem para oferecer. Vocês estão aqui ainda?
Então uma igreja que está doente, ou que nasceu doente, ou que ficou doente, não foi tratada, e que cresceu, ela não vai poder caminhar do jeito que ela deveria, ela não vai caminhar com alegria. Ela vai caminhar, mas ou vai caminhar mancando, ou vai ter que andar em cadeira de rodas, ou ela vai ter que gesticular, porque ela não tem fala, a igreja não tem poder de fala no sentido espiritual, ela não tem palavra profética, então ela é uma, entre aspas, uma muda no reino espiritual, porque ela não consegue profetizar o que deveria ser profetizado. Ela é aleijada das mãos porque ela não consegue usar as suas mãos para curar ninguém. Porque eu não sei se você sabe, mas as mãos da igreja é para cura. As mãos da igreja é para impor sobre as pessoas. Pastor, me prova isso na Bíblia. Hebreus capítulo 6 é uma das doutrinas básicas da igreja. Imposição de mãos. É uma doutrina básica. Hebreus capítulo 6, são 6 doutrinas. 6 doutrinas básicas da igreja. Uma delas, imposição de mãos. E essa igreja não pode impor as mãos. Por quê? Porque ela não cura ninguém. Eu não imponho as mãos, não é porque eu não posso impor. Eu não ponho porque o meu braço espiritual está doente. E nunca se vê cura acontecer dentro desta igreja, porque não há quem imponha as mãos sobre os enfermos. E pasmem, já vi igreja dessas dizer, não acreditamos em cura. Essas coisas é para o tempo dos apóstolos. Eu já ouvi isso, irmãos. Isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Não é para os nossos dias. Ela não vai poder impor as mãos, ela não vai poder usufruir disso que nós usufruímos aqui, que talvez você não sabe o que está aqui pela primeira vez, ou talvez você está aqui algumas vezes, mas nunca ninguém te ensinou sobre isso, e talvez você não sabe o que é as línguas estranhas, ou as línguas dos anjos, como as pessoas costumam dizer. E para que serve isso? A língua estranha é a única ferramenta do Espírito Santo, o único dom, tem 9. Mas a língua estranha é o único dos 9 que foi deixado exclusivamente para nós edificarmos a nós mesmos. Então, quando eu falo em língua, eu não estou ajudando você em nada. A não ser que aconteça como aconteceu aqui agora. O pastor Mateus veio, pediu o microfone e falou, preciso orar. Achei que ele tinha até uma palavra profética para dar no sentido do português. Mas ele começou a orar em línguas, o Espírito Santo concedeu isso a ele. Ele orou aqui. Bom, se ele levantasse e fosse sentar, o que ele fez não serviu para nada. Não serviria para absolutamente nada, a não ser para ele mesmo. Mas porque o pastor Daniel tomou o microfone nas suas mãos, e Deus concedeu a ele o dom de interpretação de línguas, você viu Daniel interpretar o que o Mateus estava orando. Só para quem prestou atenção, que entendeu o que aconteceu aqui. O pastor Daniel interpretou a oração que o Mateus fez. Do contrário, a oração em línguas é uma edificação pessoal. E é a única ferramenta do Espírito Santo que é para ajudar a gente quando a gente não tem português mais. Quantos aqui já foram orar e começaram a orar? Senhor, eu estou aqui nesta noite, Senhor, porque... Eu nem sei porquê. Eu estou aqui, mas eu queria, Senhor... Senhor... Senhor, tu sabe de tudo, Senhor. Quem já orou assim? Fala nada. Fala nada com nada. Porque não tem português mais. Não tem expressão que consiga... Às vezes não é porque não sabe orar. É porque não tem, às vezes está doendo tanto que você não sabe nem como falar. Às vezes você se perde nos seus pensamentos humanos. Preocupado com o dia de amanhã. Aí às vezes está orando, daqui a pouco, Senhor, abençoa Jesus. Dá vida para o Espírito Santo, Senhor. Não sabe o que falar, começa a falar besteira na oração. Então, a oração em línguas, ela serve para quê? Para edificação pessoal. E quanto mais eu oro em línguas, mais eu me edifico. Por quê? Aquelas palavras que eu não entendo no português, o meu espírito entende o que está dizendo com Deus. E quantas coisas eu já orei em línguas e eu sabia o que eu estava pedindo para Deus. Normalmente a gente sabe o que a gente está orando, mas não em português. E nessa hora, você pode ficar 1 hora, 2 horas orando, e tudo vai ser falado para Deus. Tudo o que você precisava falar e não podia. Uma igreja que não crê, uma igreja enferma, uma igreja que cresceu sem saúde, ela estaria agora sentada aí criticando
o pastor que está ensinando sobre uma doutrina básica do Espírito Santo, que são as línguas estranhas. E ela vai dizer: aqui a gente não faz assim. Porque esse negócio de língua estranha ficou lá no tempo dos apóstolos. Ela não vai orar em línguas, ela não vai colocar as mãos sobre os enfermos. A igreja sem saúde, ela está grande, mas ela tem jovens bagunçando, fazendo o que querem das suas vidas. Pastores que não conseguem conduzir a sua juventude. Recebi um pastor aqui um dia, acho que eu já contei essa história, vou contar de novo. E eu recebi achando que ele, que era uma reunião de amizade, mas não, ele queria uma ajuda. E a ajuda que ele me pediu foi simples. Ele falou: queria saber como que eu faço para meu grupo de jovens crescer, que eu sei que a sua igreja tem bastante jovens, tinha mais do que tem hoje, na época tinha muito mais. E eu vejo que a sua igreja é uma igreja jovial, assim, bastante jovens. Eu queria saber qual a estratégia que você tem aí para esses jovens serem multiplicados. Eu queria aprender para eu fazer na minha igreja também. Eu falei para ele: você acredita no romance real? Ele falou: o que é isso? Eu falei: é uma maneira santa de conduzir um relacionamento solteiro. Inclusive eu vou pregar sobre isso agora, talvez até o final desse mês eu vou pregar no culto de domingo. E ele respondeu: eu sei o que é. Eu falei: o que é? Aquele negócio de não poder beijar, né? Eu falei: não. Quem falou isso para você? Você acha que é só isso? Ele falou. Aí, o Espírito Santo me conduziu a uma palavra de conhecimento. Para quem não sabe o que é a palavra de conhecimento, é um dos dons do Espírito Santo. Também que você talvez conheça como revelação. Mas a palavra chama de palavra de conhecimento. E o Espírito Santo me concedeu a palavra do conhecimento e eu perguntei para ele. Não, perdão. Eu falei assim: como é que está o louvor da sua igreja? Aí ele falou: não, o louvor está bem e tal, não sei o quê. Só a minha líder de louvor que não está participando direito. Porque eu falei: como assim, a líder de louvor? Às vezes ela chega, fica sentado no fundo. Eu falei: a líder do louvor? Ele falou: minha líder e tal. Aí o Espírito Santo continua com a palavra de conhecimento. Aí eu perguntei: e ela está tendo relacionamento com alguém? Ela falou: sim. Ela está tendo relacionamento com uma pessoa que não é da igreja. Eu falei: a sua líder de louvor, você está me dizendo que é a sua líder? Ela falou: a tua líder de louvor está tendo relacionamento com alguém que não é cristão? Ela falou: Me perdoa o que eu vou dizer aqui, talvez é uma palavra baixa, que vai ofender um pouco seus ouvidos aí. Quero te pedir perdão com antecedência, não é a minha intenção te ofender. Mas foi o que eu falei para aquele pastor, porque ele era homem, eu falei na cara dele. A tua líder está dando lá fora. E o Senhor está permitindo ela vir no altar depois e ministrar o louvor da igreja. Não! Eu falei: pastor, você é homem, cara. A gente está conversando aqui na minha sala, só tem 2 homens aqui conversando. Ou por que você acha que essa menina está sentando no fundo de vez em quando? Ela morre de vergonha de se apresentar, porque o Espírito Santo acusa não, porque o Espírito Santo não é acusador é o diabo, né? O Espírito Santo incomoda ela, e ela não tem coragem de, às vezes, subir no altar. Na semana que ela não transa com o cara, ela sobe. Na semana que ela transa, ela não sobe. Aí ele ficou meio chateado comigo. Porque, em certo sentido, eu estava o quê? Julgando. Ok. Uma igreja saudável não terá jovens saudáveis se não cuidar da vida de santidade desses jovens. Vocês entendem isso? E ela nunca vai poder tocar no assunto. Nunca. Por que não vai poder? Porque o pastor ou líder, como eu, um dia também fez errado. E ele não tem coragem de se apresentar diante da igreja, como eu já fiz aqui outras vezes, e dizer: eu errei assim, assim e assim. Meu namoro foi assim, assado.
Por causa disso, eu paguei esse preço. Só estou de casado por causa disso e disso, senão do contrário, estaria divorciado. Por causa disso, não tem coragem de falar, não tem coragem de expor. E porque ele não tem coragem de confessar os seus pecados publicamente, ele também não tem coragem de dizer para o jovem, não faça errado como eu fiz. E não tem condições de uma igreja dessa ter jovens saudáveis. Vai ter, vai. Claro que tem, milhares. Às vezes tem milhares. Igrejas lotadas, milhares e milhares de jovens. Mas todos em pecado. Todos. Ou pelo menos, todos é muita gente, né? A maioria. Vocês estão aqui? Primeiros Coríntios capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim, ora, irmãos, preste atenção. Puder colocar na revista corrigida, o primeiro versículo pelo menos, e depois você altera, viu, Andressa? Primeiro versículo, revista corrigida. E depois você muda para o versículo 2. Vamos lá. Eu quero que todos vocês leiam junto comigo. 1, 2, 3. Ora, irmãos. Pode colocar um pouco mais de força aí na voz? Vai lá. 1, 2, 3. Ok. Vamos continuar agora na nova atualizada. E todos os nossos pais, né? Que o verbo aponta para os pais. E todos os nossos pais, em Moisés, ou em outras versões, se eu não me engano, na King James diz por Moisés, ou através de Moisés, eles foram batizados, tanto na nuvem, como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. A comida era diferente. A Bíblia era diferente. A Bíblia era diferente. O Deus era diferente? Não. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E também todos beberam da mesma bebida espiritual. Por quê? Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Esta pedra era Cristo. Mas... não, eu vou querer que vocês leiam esse também. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. De quantas pessoas ele não se agradou? De quantas? Continua. Razão. Presta atenção, irmãos. Eu vou ir passo a passo aqui para mim não fazer a leitura inteira e você perder nenhum versículo. O Espírito Santo me levou a ministrar essa palavra hoje porque é o último dia do jejum e nós temos uma visão na igreja local. E essa visão a gente apelidou ela de cloud, ou de nuvem. São 5 palavrinhas com 5 doutrinas, ou 5 raízes doutrinárias bíblicas que nos levam a toda a Bíblia, nos levam para toda a palavra. E isso surgiu alguns anos atrás, para ser mais especificamente em 2016, baseado em uma ministração que eu fiz aqui na igreja, e começou a gerar isso no meu coração. E na verdade, essa doutrina que você dá o nome, em vez de falar nuvem, é simples. Fala assim, doutrina do Espírito Santo, pronto. Você já resumiu a nossa doutrina, é a doutrina do Espírito Santo. Então, quando a gente fala nuvem, a gente está falando do Espírito Santo. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro e pede para que a gente lembre dos pais. Você lembra que eu estava exortando aqui as grávidas, agora há pouco, sobre os bebês? E eu falei, olha, eu preguei ontem na live, falei a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vai lá, gente, se você não... Eu gostaria muito, de verdade, que toda a igreja ouvisse essa ministração de ontem à noite. 15 minutos. 15 minutos. Foi a visão profética que Deus nos deu para a live de ontem.
Conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a gente levou para um outro caminho, no sentido parecido, não igual, mas parecido com esse que eu te falei aqui hoje. Ser um pais que tem exemplos para dar. E lá, claro, ontem eu estava falando dos exemplos bons, os conselhos bons. E os filhos recusam, ou estão recusando os conselhos dos pais. Então, uma vez que o coração do filho se converte ao pai, ele consegue sugar do pai o quê? O exemplo e a experiência. Mas para eu sugar do meu pai o conselho e a experiência, o meu coração tem que se converter para o meu pai. Eu sou um filho que cresceu revoltado com o pai, para quem não sabe da minha história. Até os meus 24 anos eu não queria ver meu pai pintado de ouro na minha frente. A verdade é essa. Meu coração foi roubado aos 11 anos e depois eu só recuperei o coração do meu pai aos 24 anos. Demorou muito tempo para o meu coração se converter ao coração do meu pai. Mas uma vez que meu coração se converteu ao coração do meu pai, eu digo as coisas boas, óbvio. Meu pai também faz coisa errada e eu não estou convertido para as coisas erradas que ele faz. Mas eu estou dizendo as coisas boas. Por exemplo, olha só um exemplo aqui. Estava começando a pastorear, meu pai, que já era pastor há mais de 20 anos, veio e me deu um conselho. Ele me viu um dia saindo de casa e eu falei, estou indo lá resolver um problema. O casal está se separando, a mulher falou que já está com a mala pronta. E eu estou correndo lá para eles não se separar. Alguém já viu isso alguma vez aqui na igreja? Alguém já teve que atender alguém assim? Tem que correr lá porque senão vai se separar. Meu pai virou para mim, pastor há mais de 20 anos, e falou para mim, não vai. Eu falei, por quê, pai? Eu era um pastorzinho novo, né? Cheio de amor, não quer perder ninguém. Né? Eu não quero perder ninguém, eu não quero que esse casamento se desfaça. Afinal de contas, eu sou o pastor deles. Meu pai falou, não vai. Vou te explicar por quê. Porque o casal, quando está quebrando o pau, e você vai lá, vai um ficar falando do outro na sua frente, você vai ficar defendendo um lado, depois do outro, você vai dar suas falas. Depois eles dois vão fazer as pazes e os dois vão ficar contra você. Batata. Toda vez. Aí eu fui para testar, né? Falei, não, meu pai tá errado, meu pai é pastor velho, já tá cansado. Eu sou novo, eu tenho amor. Meu pai não sabe o que está falando. Irmão, foi batata. Nunca mais eu atendi casal que fala, vem aqui agora desesperado. Não vou. Sabe o que eu respondo? Tá com a mala pronta? Daí ele tá brigando, ele tá gritando. Ah, é? Meia-noite. É porque eu já recebi ligação meia-noite, casal quebrando pau. Vem aqui agora. Já fui atender 11 horas da noite, meia-noite. Já fiquei até 3 horas da manhã. Teve um casal que eu fiquei até amanhecer o dia. Lá naquele cômodozinho que eu tinha lá embaixo, aquele barracão, eu fiquei até amanhecer o dia ali, aconselhando um casal. Porque na minha expectativa, eu achei que eu ia ganhar o casal e eles iam se resolver na minha frente. Não resolve na tua frente. Porque eles gostam ou não gostam, um é um ou outro, eles não são apaixonados por você. E foi batata. Quando as pessoas ligam eu estou desesperado, vem aqui agora, eu falo, oh, irmão, faz o seguinte, amanhã eu vou. Por que amanhã eu vou? Porque eles vão brigar, eles vão se bater, depois eles vão se beijar, se perdoar. Aí quando você ligar amanhã, eu estou indo aí para orar. Ah, não precisa mais não, pastor, já perdoamos. Se tivesse ido ontem, e você falou, oh, você está errado nisso, naquilo. Eles agora que estão beijando e se abraçando, ia dizer o quê? Não gostei daquilo que o pastor falou. Eu também não. Ele se meteu demais na nossa vida, não se meteu? Aquela hora que ele falou que você era um frouxo. Eu não gostei de alguém falar isso do meu marido, mesmo eu sabendo que você é um frouxo. Eu não aceito outra pessoa falar. E aí, eles se unem contra quem está tentando ajudar. Essa lição eu aprendi com quem? Com o meu pai. Meu pai que me ensinou. Então aqui o apóstolo Paulo, eles nos dá uma ilustração, eles dizem assim, olhem para os nossos pais.
E aqui ele está falando dos pais, aqueles pais cristãos, evangélicos. Olhem para os nossos pais. Todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Todos eles estiveram. Todos eles receberam a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Nós estamos em busca de uma igreja saudável, fazendo um crescimento, uma expansão saudável. Posso dizer aqui nesse linguajar aqui, uma expansão saudável debaixo da nuvem. É isso que nós queremos. Se a igreja vai crescer, se a igreja vai gerar, porque aqueles pais que o Moisés está falando aqui, preste atenção, eles geraram filhos e filhas debaixo da nuvem. Porém, os pais que pecaram e foram, a Bíblia diz que foram quase todos, né? Ele falou quantos foram? A maioria deles. Eles geraram filhos, mas eles tiveram que sair debaixo da nuvem. E o que tirou eles debaixo da nuvem? A morte. Literalmente, a morte. Os filhos deles continuaram debaixo da nuvem. Mas eu vou citar um filho só deles. O camarada, porque foi expandido, né? A família dele se expandiu debaixo da nuvem, com falta de saúde. E ele chega na Terra Prometida junto com o Josué. Moisés já tinha morrido. Josué assume a liderança. E esse filho que nasceu de um pai que não obedeceu a Deus, que não era saudável, debaixo de uma família que não era saudável, agora ele é pai também. E ele chega na Terra Prometida. E agora que as coisas estão acontecendo, eles estão no momento de tomar posse das bênçãos. Diga comigo, tomar posse das bênçãos. A igreja ali, a igreja de Josué começa a perder. A igreja começa a diminuir, a perder as guerras. E eles começam a orar e perguntar, Deus, o que está acontecendo? Aí, enfim, para resumir a história. Tem um no meio de vocês que veio de uma família que não era saudável, que o pai já morreu, mas ele entrou na Terra Prometida com o discipulado do seu pai. Ei! Ele entrou porque ele foi discipulado no deserto pelos seus pais, mas ele ainda não tinha feito algo que, né, porque senão ele tinha morrido no deserto também. Mas como ele recebeu um bom discipulado, agora na Terra Prometida, o que ele faz? Ele pega um ídolo e esconde dentro da casinha deles. O nome desse cara é Acã. E por causa do Acã, uma igreja que, entre aspas, estava saudável, a igreja de Josué. Para quem não sabe, Josué representa o tempo do Espírito Santo. É o momento do Espírito Santo. Moisés representa Jesus e o Josué representa o Espírito Santo. Agora ali, debaixo da tutela do momento simbólico do Espírito Santo, o Acã acha que pode fazer o que ele quer e esconde um ídolo debaixo da sua tenda. Por causa de toda a igreja começa a perder a guerra. Vou repetir, vira por mão que não está do seu lado, vira por mão que não está do seu lado e fala, por causa de toda a igreja começa a perder a guerra. Diga, uma célula doente pode gerar câncer na igreja inteira. E foi o que aconteceu. E para que não acontecesse lá no Josué o que aconteceu com Moisés e começasse a morrer todo mundo, foi necessário então exterminar aquela família de Acã e Deus mandou exterminar todo mundo. Vocês estão aqui? Então, vamos voltar para o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olhe para os nossos pais. Eles estiveram debaixo da nuvem, eles estavam na mesma igreja. Eu estou falando de uma igreja agora não só da Fonte de Alívio, mas das igrejas que se dizem igreja evangélica que usam a Bíblia. Eles têm o nome de igreja, eles são filhos do mesmo Deus, eles aceitaram o mesmo Jesus, têm o mesmo alimento espiritual, mas eles pecaram debaixo da nuvem. Recebendo as mesmas informações. Não se enganem, eu não tenho mais informação do que o pastor da direita, do que o pastor da esquerda.
todas as igrejas, pelo menos as cristãs evangélicas que se dizem que são reais, elas têm a mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo, a mesma água, a mesma palavra, a mesma comida, o mesmo alimento. Então, pastor, qual é a diferença de um para o outro? Qual a diferença de um que é saudável e o outro que morreu debaixo da nuvem? A diferença é que um obedeceu, um decidiu fazer o que era correto, um decidiu não duvidar e o outro decidiu seguir, obedecer e acreditar pela fé que Deus ia fazer o que ele falou para fazer, e que se ele não obedecesse o que Deus estava falando para obedecer, a casa ia cair. Essa é a diferença. Então Deus está nos chamando para uma igreja saudável, amém, amados? Debaixo da nuvem, amém, amados? Então vamos olhar para os nossos pais e ver o que eles fizeram que a gente não pode fazer. Versículo 6 diz: essas coisas se tornaram exemplo para nós. A fim de quê? De que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele começa a relatar uma série de coisas que, me perdoem, não dá tempo de falar e explicar cada detalhezinho. Mas eles dizem: não sejam idólatras, por exemplo. A idolatria está relacionada a vários aspectos. Tem gente que pensa que idolatria é só ter uma estatuazinha de alguma coisa dentro de casa. Não é isso. A idolatria está relacionada com uma série de coisas, por exemplo. Eu já ouvi algumas vezes, não foi uma vez só não. Eu já ouvi algumas vezes alguém dizer assim, ó: você sabe por que o meu ministério não vai para frente? Por causa do pastor. O pastor me proíbe isso, o pastor me proíbe aquilo, o pastor não deixa a gente fazer tal coisa. Sabe por que esses jovens não vão para frente? Por causa do pastor. Sabe por que minha sala não foi para frente? Porque o pastor me proibiu. Sabe por que eu não fui para frente? Aí alguém saiu da igreja e disse o seguinte, preste atenção, olha para cá. Alguém saiu da igreja, passou anos sem estar na igreja, mais de 7 anos, e depois ele publicou no Facebook a seguinte frase, preste atenção. A frase foi: o pastor Alain acabou com a minha vida. No Facebook. Você sabe como é o nome disso? Idolatria. Eu vou te explicar por quê, preste atenção, olha para mim. Quem que te escolheu? Quem te escolheu? Foi ele que nos escolheu, não foi a gente. Quem nos escolheu? Jesus. Quem deu a vida por você, para você ser salvo? Se ele te escolheu, ele te capacita, sim ou não? Ele que te capacita para trabalhar? Ele te escolheu para uma função ministerial? Sim ou não? Quantos creem que uma igreja real, uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, vamos dizer que a fonte de alívio é uma igreja saudável, quantos creem que essa igreja foi formada por Jesus e não pelo homem? 3 pessoas, já tá bom. O resto é tudo idólatra. Eu vou te explicar por quê. Porque se eu acredito que Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me escolheu, Jesus me capacitou, me ungiu para o ministério existe, e o ministério acabou porque o pastor encerrou o ministério, ou porque ele deu uma lima na minha vida, ou porque ele, sei lá o que aconteceu, e a culpa dele não foi para frente, foi por causa do pastor. Preste atenção, o pastor é maior do que Deus. Na minha vida ele é maior que Deus. Por quê? Porque ele tem o poder. Preste atenção. O pastor Alain tem o poder de fazer com que o que Deus queria que acontecesse na sua vida, Deus é que queria, Deus é que escolheu, Deus é que ungiu, Deus capacitou. Mas Deus não conseguiu passar por cima do pastor, porque o pastor, ele é um cara acima de Deus, a ponto de que foi ele que está destruindo o meu ministério. Sabe como é o nome disso? Idolatria. Já vi pessoas falarem isso sobre o pastor, já vi falarem isso sobre o discipulador, já vi falarem isso sobre o seu pai carnal lá, sabe seu papai lá da tua casa? Sua mamãe? Minha vida não vai para frente por causa da minha mãe. A sua mãe é uma deusa. Põe Deus no lugar da sua mãe que sua vida vai dar certo. Minha vida não vai para frente por causa do meu pai. O seu pai é um Deus para você. Porque foi ele que acabou com a tua vida. E Deus que você serve, ele não é poderoso para mudar seu destino. Porque o seu pai já declarou qual é o seu destino. Quantos estão entendendo? Você está pensando que idolatria é só um bonequinho que você põe em casa ali para ajoelhar? Não. Idolatria é tudo. Diga comigo, idolatria. Diga comigo, idolatria. É tudo que assume o lugar de Deus na minha vida. Diga, idolatria. É tudo que mesmo eu conversando com Deus, Deus passa a não ter poder para resolver aquela situação. Porque o que está me atrapalhando é maior que Deus.
Quantos entendem isso? Eu nem vou tocar no papel das crianças, que eu já falei dos pais com filho hoje, já tá bom. Porque se eu falar que o bebê virou idolatria, aí pronto, aí vocês vão me cancelar publicamente aí na rua. Porque quantos pais... eu vou falar. Eu falo ou não falo, gente? É porque não é vocês, né? Eu quero ver você. Você só deixa as bombas pra mim. Mas eu vou falar. Quando um bebê dita as regras da casa, presta atenção. Quando um bebê dita as regras da casa, se o pai ou a mãe deve ou não deve ir para a igreja, esse bebê é um pequeno Deus. Sem saber, ele é o Deus da família. Ele é maior do que Deus. E não se engane, eu aplaudo, presta atenção para você não me falar mal o que eu estou falando. Eu respeito um pai e a mãe que diz, pastor, não fui na igreja hoje porque o meu bebê estava com febre. Respeito, óbvio, é doença. Mas eu aplaudo o pai e a mãe que falou, meu bebê estava com febre, mas eu fui para a igreja assim mesmo. Porque eu creio que o meu Deus, que eu vou adorar no domingo de manhã, é maior do que qualquer febre que o Satanás possa colocar no meu bebê. E eu vou para a igreja hoje, porque eu creio que é lá que o meu bebê vai receber a cura. Esse aí, pode aplaudir esse daí. Esse pai é digno de aplauso e mãe, porque eles não são idólatras. Aí o outro que ficou em casa, pastor, porque ficou com medo de vir a idólatra. Meu irmão, cada um presta conta para Deus. Eu vou ler o versículo aqui agora. Eu vou ler daqui a pouco, fica tranquilo. Não é eu que estou julgando os outros, não. Você vai ver quem é que vai fazer o julgamento final, não sou eu. Preste atenção. Vocês estão aqui ainda? Vocês conseguem segurar aí ainda? Eles morreram no deserto por causa de quê? Por causa da idolatria. Presta atenção. Eles assentaram-se para comer e beber e levantaram-se para divertir. Escuta o que eu estou te falando, pastor, é pecado comer e beber? Não. Pecado fazer festa? Não. O que é pecado é você fazer uma festa por causa do jogo que vai ter hoje. Se a carne que você vai comprar, se a bebida que você comprou é para desfrutar do jogo que vai ser ganho ou perdido hoje, isso é idolatria. Devo ter pego pelo menos uns 10 aí, na curva. Pastor, eu já estava com a carne pronta. Não, você quer ver pior? Eu vou te falar pior. Mas esse aí não foi por causa do futebol, não. Foi por causa de outra coisa. Ontem eu anunciei lá, né? Mandei a mensagem, você recebeu a mensagem dizendo, nós vamos entregar o jejum juntos hoje, lembra? Vamos entregar juntos. Né? Vamos jejuar todo mundo pela manhã, ninguém come nada. Você comeu, gente. Era para entregar agora de manhã, até 1h, meio-dia, 1h, a gente vai entregar 1h agora, o jejum. Estamos entregando aqui como igreja. E aí depois está liberado, terminou o jejum. Aí alguém... Passou 5 minutos. Pastor, só me explica direitinho. Vai terminar mesmo, né? Porque pode comprar refrigerante, carne... Eu vou fechar meu olho para mim não olhar para ninguém. Não é o caso desse irmão, eu estou falando aqui só para brincar um pouco. Mas é o caso de muitas pessoas que por causa de comida e bebida. E você sabe que a comida e bebida só acontece em lugares. A comida e bebida, irmãos, preste atenção, olha para mim. A comida e bebida... ela representa o lugar que você está. Quem aqui já foi no cinema? Não é pecado. Quem já foi no cinema? Dependendo do filme. Quem já foi no cinema? Terça-feira agora, eu vou até mandar no portal, Andresa, me lembra, tá? Mandar no portal, vai lançar um filme.
Esse filme é polêmico no mundo inteiro porque ele vai contra várias ideologias. Não é um filme cristão, mas é um filme que bate de frente contra a cultura do momento. O ator é o mesmo ator da Paixão de Cristo que foi cancelado por Hollywood porque ele fez o filme Paixão de Cristo. Ele e o Mel Gibson foram cancelados por Hollywood depois do filme da Paixão de Cristo. Ele não fez filme nenhum mais porque as produtoras limaram ele por causa dos testemunhos da vida dele. Ele é um cristão. E agora, depois de tantos anos, ele lançou um novo filme. Me perdoa. Procura o nome aí para mim, Andressa. Se tiver até o banner, coloca aí. Por quê? Porque esse filme, eu gostaria que a igreja fosse assistir. Pastor incentivando o pessoal a ir para o cinema? Sim. Pastor Douglas, semana passada, fechou uma sala de cinema, para quem não sabe. Pastor Douglas fechou uma sala de cinema para assistir The Chosen. Esse filme aí, se eu conseguisse, eu queria fechar uma sala de cinema para levar todo mundo da igreja lá. Chama O Som da Liberdade. E fala sobre as crianças que são vendidas. Exploração infantil. Exploração infantil. Então, se você quiser ir no cinema, vai. Agora vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a palavra. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Quem gosta de ir no cinema e ficar lá só assim, de braço cruzado? Quem gosta de ir no cinema e ficar assim, ó? Cinema chama comidinha, não chama pipoca, chama outras coisas, não chama? Salgadinho? Diga comigo assim, ó, todo o ambiente chama comida. Fala, todo não, né? Falei muitos. Fala, a maioria de ambientes, diga, a maioria dos ambientes de comunhão chama comida. Então, o que significa comida e bebida? Que dependendo da comida e bebida, a culpa não está na comida e bebida. A culpa está no ambiente que você escolheu e por que você está ali comendo aquela bebida e aquela comida. Olha para mim, põe na hora errada, eu estava terminando a frase. Eles olharam para o telão. Mas está lá, pode olhar, já pôs, deixa lá. Esse é o filme. Som da Liberdade. Mesma produtora do The Chosen, tá? Mesma produtora. Ok. Volta aqui agora, pode tirar, Andresa. Então o problema está na comida e bebida? Não, o problema está que aquela comida e bebida, eles estão ali naquela mesa, ou naquele pacotinho, por conta de um ambiente que você escolheu estar para fazer comunhão com alguém. Então a mesma pipoca que eu estou comendo assistindo esse filme aqui, eu posso estar comendo a pipoca assistindo um filme pornográfico. Vocês entendem isso? A mesma pipoca que eu posso estar comendo assistindo The Chosen, eu posso estar comendo assistindo um filme de terror cheio de magia negra e é verdade ou mentira? Então o problema não está com a comida, o problema está na escolha que eu fiz para comer aquela comida. E quando Deus falou que eles foram farrear e comeram e beberam e prostraram no deserto, foi por causa do ambiente que eles criaram para comer e beber aquelas comidas. E eles criaram um ambiente de corrupção, imoralidade, está escrito aqui. Começaram a fazer sexo ali diante de todo mundo. Só Deus sabe o que aconteceu ali naquela noite. Foi uma noitada, posso dizer que foi um pancadão debaixo da nuvem. Literalmente. E por que foi debaixo da nuvem, pastor? Porque, preste atenção, irmãos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então não venha dizer para mim que com aquele pecado lá que você cometeu, o Espírito Santo não estava lá olhando. Quando você estava cometendo aquele pecado, o Espírito Santo estava lá olhando. O problema de cometer pecados desse nível, ou qualquer outro, debaixo da nuvem, é que pecados debaixo da nuvem não fica de qualquer jeito. Porque há juízo debaixo da nuvem. Vou repetir, o meu Deus, o Deus de amor tem justiça. E esse Deus está presente hoje, Ele é o Espírito Santo. Preguei sobre Ananias e Safira semana passada. E volto a dizer, debaixo do Espírito Santo há juízo.
E por isso, ai de mim, ai de você, de querer pecar debaixo da nuvem, dizendo, eu sou crente, eu também tenho Bíblia, eu também sou da igreja, eu sou evangélico, eu estou debaixo da nuvem, mas se você pecar, a justiça virá debaixo da nuvem também. E eles acharam que poderiam fazer pancadão debaixo da nuvem, porque foi isso que aconteceu. Depois você lê tua Bíblia lá em Êxodo 32. Pegaram seus pendentes, fizeram bezerro de ouro. Inventaram um outro Deus. E tantas outras coisas que aconteceram. Eu não vou ler tudo que não dá mais tempo. Encerrou meu tempo. Mas a palavra do Senhor diz que eles murmuravam. Reclamaram de Deus. Para que Deus me trouxe para essa igreja? Para que Deus me trouxe aqui? Por que eu sou crente? Eles disseram, Ele me trouxe aqui para morrer nesse deserto? Para que eu estou nessa igreja? Que calor dos infernos. É porque você não conhece o inferno, irmão. E eu espero que você não conheça. Por quê? Por que Deus nos trouxe para esta igreja? Por que esse cara aí é o meu pastor? Tanto pastor para mim. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você tem o Moisés que você merece. Alguém olha para mim e fala, meu Deus, eu devo ter tacado pedra na cruz para ter esse pastor aí. Não sei dos seus pecados. Eu sei que eu estou aqui, amém? Olha para mim agora, versículo 11. Leia para mim o versículo 11, a gente já está indo embora. 1, 2, 3. Vamos ler junto, vai. 1, 2, 3. Elas foram escritas para quê? Elas foram escritas como o quê? Elas foram escritas como o quê? Ele está dizendo o seguinte: no fim dos tempos, haverá uma igreja saudável, que vai subir nas nuvens com Cristo. Existe uma noiva sem mácula, sem ruga. Foi a ministração do pastor Aguinaldo, no dia que ele ministrou nos 21 dias nas lives. Ele vai buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Uma igreja que foi lavada pela palavra do Senhor. Efésios capítulo 5 está escrito isso. Essa igreja vai subir para os céus. Mas esta igreja, para ser esta igreja, ele está dizendo, o apóstolo Paulo, observem o que os nossos pais fizeram debaixo da nuvem. Presta atenção nos erros que eles cometeram debaixo da nuvem. O apóstolo Paulo está dizendo, se eles foram idólatras, se eles murmuraram, se eles pecaram, se eles deitaram com as mulheres que eles não deviam ter deitado, porque é que não deu tempo de eu discorrer sobre isso, mas eram para eles não deitarem com certas mulheres, e eles deitaram com mulheres de outras nações que não eram para ter feito sexo com elas, eles fizeram tudo que não era para ter feito. E o apóstolo Paulo foi claro, e por isso eles pereceram debaixo da nuvem. Não sejam como eles. Quantos aqui querem ser uma igreja saudável? Quantos? Está aí a advertência, se você quer ser, então não faça essas coisas. Só que para aqueles que estão achando que o pastor Alain é o juiz, para aqueles que estão achando que sou eu que estou com a vara do juízo, batendo martelo aqui, e dizendo você vai, você não vai, você faz, você não faz. Espera aí que tem versículo aqui agora que vai responder isso. Por isso aquele que pensa estar de pé. Ele não falou aquele que está de pé. Ele falou aquele que pensa estar de pé. Cuide ou veja que não caia. Então vira para o teu irmão que está do outro lado e repete esse versículo 12 para ele. Se você pensa estar de pé,
Continua aí. A responsabilidade é do pastor. A responsabilidade é da fonte de alívio. A responsabilidade é do grupo de alívio da célula. A responsabilidade é do discipulador. De quem é a responsabilidade? Agora não é por modulado, não é para você falar, é minha responsabilidade. E ele continua. Ele diz: não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Porque alguém pode dizer: pastor, tu sabe pedir é fácil, quero ver fazer. Eu não sou Jesus. Já viu alguém dizendo assim? Eu não sou Jesus. E ele diz: não veio tentação que não fosse humana. Não existe nenhum personagem da Marvel trabalhando para você cair. Apesar que os demônios são bem esquisitos. Mas não existe nenhum super trabalhando contra você. As suas tentações são no nível humano. Vocês estão aqui? E ele fala: não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus. E Deus, se vocês estiverem em obediência, não permitirá que vocês sejam tentados como? Além do que vocês podem suportar. Meu irmão, levante sua mão. Para você receber essa palavra, levante sua mão. Fiel é Deus. E não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam. E ele diz: eu falo como se eu estivesse falando com pessoas sábias. Ei, olha para mim. Eu estou pregando aqui. E eu estou pregando como que eu estivesse pregando para pessoas sábias. Eu não estou pregando para tolos. Não estou pregando para pessoas incultas. Estou pregando para pessoas sábias. E ele diz: já que eu estou pregando para pessoas sábias, eu não vou concluir com essa frase, mas essa frase vai ser conclusiva. Para você achar que sou eu que estou te julgando ou não. Ele diz o seguinte: julguem vocês mesmos o que eu digo. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Pega toda a pregação do pastor Alain essa manhã, toda ela. Vai no YouTube, depois que os meninos colocarem no online, ouve de novo, pega todinha ela. Pega a palavra de Deus e põe na frente, e vai pesquisando na Bíblia, e anotando, e pesquisando, e rascunhando. Se o que eu falei hoje veio do Espírito Santo, você se auto-julgue se você está certo ou se você está errado. E se eu estiver errado, pega tudo que eu falei, amassa, joga no lixo e exclui o canal da fonte de alívio do seu YouTube. Mas por favor, julgue a si mesmo. Eu não sou o seu juiz. Vocês estão aqui? Eu quero terminar com coisa boa. Quantos gostam de coisa boa? Pastor, mas tudo que você falou agora não é bom? É que não é bom de ouvir, né, gente? Advertência, correção, essas coisas não é gostoso de ouvir. É gostoso ouvir? Não é. Vamos falar a verdade, não é. Tem coisa que pega a gente na curva ali, não é legal. Mas essas últimas coisas que eu vou te falar, essas aí dá gosto de ouvir. Então eu quero te falar de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Para a gente encerrar. O tema dessa ministração, para quem não sabe o tema, é características de uma igreja saudável debaixo da nuvem. Pegou aí, Danilo? Características de uma igreja saudável. Quais são as características de uma igreja saudável debaixo da nuvem? A igreja saudável debaixo da nuvem foge da idolatria, foge dos pecados. A igreja saudável foge da imoralidade. A igreja saudável obedece os mandamentos do Senhor. A igreja saudável debaixo da nuvem observa até
aonde eles estão comendo e bebendo. A igreja saudável observa até com quem ele está comendo e bebendo certas coisas. Uma igreja saudável, sim, ela escolhe onde ela vai e não estar. Com quem ela vai e não vai estar. Com quem ela pode ou não pode comer. A igreja saudável, ela percebe quem está sendo aquele que está sendo instrumento de idolatria na sua vida, ou na sua igreja como um todo, porque isso pode ser até o pastor idólatra. Meu irmão, se depender de mim, eu não sei, só se Deus mandar, sei lá por que ele vai falar uma coisa dessa, mas se depender de mim, nunca, se depender de mim, só se Deus mandar por algum motivo, nunca haverá uma imagem da minha foto na porta da igreja, lá no portão. Como eu já vi em muitos lugares. Por que não, pastor? Porque eu acho inconcebível alguém só vir para a igreja por conta daquele casal Y ou X. As pessoas têm que vir para a igreja não é por causa de mim, por causa da apóstola Adriana. Elas têm que vir para a igreja por causa que elas estão buscando o Espírito Santo que está naquela igreja. E é por isso, quem quer colocar sua foto, que coloque. Também não vou condenar as pessoas. Mas uma coisa é fato, a minha eu não quero que vá para a porta da igreja, não. E aquela que está ali com Israel ali, é só para propagar a viagem, só isso. Vocês estão aqui? Mas tem uma igreja... Agora, 3 características que uma igreja saudável faz de bom. Quantos querem saber? Para me encerrar. Eu vou demorar mais se você não levantar a mão. Quantos querem saber? Está no versículo 1. Logo de cara. Característica 1 de uma igreja saudável. Elas têm a sua liderança. Na sua liderança, a confiança de que Deus está falando através do seu líder. Porque a palavra do Senhor diz que por Moisés, eles estavam debaixo da nuvem, mas por Moisés, em Moisés, é que as outras 2 coisas aconteceram. Então eles confiavam em Moisés. E detalhe, aqueles que não confiaram, também morreram. A sua própria irmã, junto com o seu irmão, a Miriam e o Arão, quando desconfiaram de Moisés, e disseram, nós também somos profetas. Será que Deus só fala na boca do apóstolo Alain? Eu também sou. Deus quer me falar. Pegaram lepra. Instantaneamente. Os outros. Teve alguns que se levantaram da Datã, Coré e Abirão. Se levantaram dizendo, nós também somos sacerdotes. Essa fonte de alívio não é só sua. Nós estamos todos debaixo da nuvem também. Os 3. Eles com as suas famílias se levantaram contra Moisés. Moisés falou assim, então tá bom, tranquilo. Como diz minha professora de espanhol, tranquilo está. Vamos orar. Vamos pedir para Deus descer fogo do céu. Quem Deus responder é o cara, é o profeta que está no momento. Tudo bem? Tudo. Vamos orar então? Então vamos. Dar as mãos, irmãos. Deus respondeu. Mas ele respondeu com o chão aberto. E o fogo. A palavra do Senhor diz que eles 3, mas a sua família toda, não sei quantas mil pessoas, eu não me lembro o número. Foram bastante gente, eu não me lembro o número. Foi muita gente. Me perdoa porque eu não sei o número. Não tem problema, mas foi muita gente junto com eles. E todos aqueles afundaram no mesmo deserto debaixo das terras. O grupo de alívio de Datã, Coré e Abirão. Nunca coloque o nome do seu grupo de alívio de Datã. E nunca coloque o nome de Coré. Grupo de alívio Abirão. Misericórdia. Vocês estão aqui? Característica de uma igreja saudável. Primeiro, ela foge de todas aquelas coisas. Mas segundo, ela tem a sua liderança, confiando em Deus sobre aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que está sobre a sua vida. Segunda característica saudável de uma igreja saudável, porque essa igreja confia no Senhor, está debaixo do Espírito Santo, com uma liderança saudável. Essa igreja também faz com que milhares de outras pessoas passem pelas águas, porque por Moisés eles foram batizados no mar. E uma igreja saudável ganha muita gente para Jesus. Uma igreja saudável livra muita gente do Egito e faz atravessar o mar. Uma igreja saudável faz o mar se fechar sobre os inimigos, porque uma igreja saudável tem o cajado da liderança nas suas mãos.
E para encerrar os 21 dias, eu quero encerrar com chave de ouro aqui. Prepara aí, grupo de louvor. Prepara aí uma adoração cheia do poder do Espírito Santo. Eu quero uma oração que fale dele, sobre ele, sobre ele. Uma música que fale do Espírito Santo, Kézia, do Espírito Santo. Uma música cheia do poder. Sabe por quê? Porque uma igreja saudável, ela está debaixo da nuvem, ela tem uma liderança saudável, ela leva muitas e milhares de pessoas para passarem pelo batismo nas águas. Mas uma igreja saudável, escute, por Moisés também, elas foram batizadas na nuvem. Na nuvem? A nuvem é o Espírito Santo. Então uma igreja saudável não faz apenas que a pessoa seja batizada pelas águas. Escute, olha para mim, para mim. Uma igreja saudável não apenas batiza as pessoas nas águas. Uma igreja saudável leva também os seus indivíduos para debaixo da nuvem, para serem batizadas no Espírito Santo. E em nome de Jesus eu quero declarar profeticamente, levante suas mãos. Levante suas mãos. Eu quero declarar que nesta igreja, olha para mim. Nesta igreja, todos que já aceitaram Jesus e já foram batizados nas águas. E aqueles que vierem e que aceitarem Jesus e forem batizados nas águas, também serão batizadas no Espírito Santo. Porque a igreja Fonte de Alívio será reconhecida como uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Porque aqui em nós, aqui, vai habitar o poder dele. E todos vocês serão cheios the power of the Holy Spirit. Porque ele está aqui, o poder está aqui, a dinamite está aqui. E se ele está sobre você, levante suas mãos, busque o Espírito Santo, clame por ele, chame ele.